palavra do Senhor, que nos diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem seus inimigos e orem pelos que vos perseguem, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e os bons, e vira chuva sobre os justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos não fazem o mesmo? E se saudarem somente aos seus irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por esse sermão maravilhoso do Teu Filho Jesus. Que a gente possa aprender com Ele nessa noite, ó Pai. Que a gente possa ver esse grande desafio que é o amor que nós devemos dar ao próximo, especialmente aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, Deus. Que a gente possa aprender a ser mais parecido com Jesus e que a gente possa cada vez mais andar mais próximo e ao rumo da Tua perfeição. É no nome de Jesus que eu te oro e agradeço. Amém. Irmão, certa vez teve um pai que ia precisar fazer uma viagem de 4 dias. E aí ele chegou com seu filho pequeno, seu filho de uns 10 anos, né? E aí ele queria que, na ausência dele, ele chegou para o pessoal: na minha ausência, eu quero que você faça exatamente o que eu faria. Ele estava pensando no quê? E ele ajudar a mãe dele, levando o lixo para fora, não é? Limpando a louça, fazendo as coisinhas de casa para a mãe dele não ficar descabelada, já que ele ajudava muito a mãe dele a fazer as coisas de casa. E o menino falou: tudo bem, pai, vou fazer exatamente o que o senhor faz. E aí o pai voltou de viagem, chegou para a esposa: e como é que aí o nosso filho se deu? Deu tudo certinho? Como é que foi? E ela falou: na verdade ele agiu um pouco estranho. E depois que eu fiz o café, ele pegou mais uma xícara de café, levou para a sala, pegou o jornal e começou a ler o jornal. Do mesmo jeito que você faz. E ele descobriu que, na verdade, o filho estava levando muito a sério as palavras dele, não é? Quero ser igual ao meu pai. Bem, gente, ser igual ao nosso pai, às vezes é um sonho que muitas crianças têm, não é? Muitas mulheres querem ser que nem a mãe, muitos filhos homens querem ser que nem os seus pais, não é? E aí, muitas vezes, essa é uma expectativa que a gente gera, principalmente quando a gente é criança, né? A gente tem aquele padrão ideal de perfeição sobre os nossos pais, e a gente quer se esforçar para ser parecido com eles, não é? Pois bem, Jesus vai falar um pouco sobre isso hoje também. A gente está aqui nessa narrativa sobre o Sermão do Monte, onde Jesus vai nos desafiar a sermos mais parecidos com o nosso Pai, mas não o nosso Pai humano, como aquela criança, mas ao nosso Pai celestial. Assim como esse menino via as atitudes do Pai e queria imitá-la, nós somos chamados também a ver as atitudes do nosso Pai celestial e também a imitá-la. Mas isso está nesse contexto em que Jesus está terminando esse longo trecho a respeito da lei do Senhor, não é? A gente tem meditado muito sobre a lei de Deus esses últimos dias. A gente tem falado muito sobre como Jesus ele pega e ele interpreta a lei do Antigo Testamento, como ele nos desafia a viver em santidade, como o assassinato, na verdade, não é somente matar alguém com uma arma, mas é também a gente odiar o nosso irmão, o nosso próximo. Ele vai falar sobre a questão da própria sexualidade, não é? Sobre como só a gente olhar para uma mulher com os nossos olhos impuros, a gente já está pecando. Sobre o modo como a nossa boca tem que falar somente a verdade, não é? Sobre como a gente tem que ter um certo desapego, de não querer a vingança, não querer a retaliação, de a gente dar a outra face. E aqui então Jesus lança o desafio final. E esse desafio final, de algum modo, resume todo o conteúdo da lei de Deus. Afinal, Jesus está resumindo a lei de Deus em uma palavra:
Amor. Se a lei de Deus, a obediência à lei de Deus, é uma coisa que começa no coração, então a lei de Deus é, na verdade, a lei do amor. E é nesse sentido, então, que a lei de Deus, ela vai nos fazer um desafio final de amar, e amar até mesmo aqueles que são nossos inimigos. Esse é o resumo da lei, não é? A grande questão que é colocada lá em Levítico, a gente leu esse texto em alguns domingos para trás, né? Que Levítico nos manda, né? Ame o seu próximo como a ti mesmo. E a grande pergunta que é colocada aqui então diante de nós é: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo a quem devo amar? Vejamos então o que Jesus nos ensina sobre esse princípio do amor. Porque Jesus está falando, existe um princípio da lei de Deus, e esse princípio é o amor ao próximo. A gente sabe muito bem que Jesus resume a lei dele em 2 grandes mandamentos, não é? Os 10 mandamentos são resumidos em 2 grandes mandamentos. Primeiro, amarás o Senhor seu Deus acima de todas as coisas. E os 4 primeiros mandamentos estão inclusos nessa ordem. A gente guardar o dia do Senhor, a gente não ter outros deuses diante de nós, a gente não fazer imagens de esculturas, a gente honrar o nome do Senhor, não tomar esse nome dele em vão. A gente para um pouco para pensar sobre como amar o próximo envolve também os mandamentos que a gente tem estudado aqui, não é? Afinal, Jesus está resumindo aqui, trabalhando principalmente com esses mandamentos ligados ao próximo. Não matarás, não adulterarás. No próximo capítulo ele vai falar um pouquinho sobre não furtarás, né? Não prestará falsos testemunhos, não é verdade? E esses mandamentos, então, eles vão falar sobre o amor de Deus. Mas no contexto de Levítico, em que Deus manda a gente também amar o nosso próximo, existe ali uma relação importante de Israel manifestar a bondade para com grupos diferentes. Porque Israel, sendo o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, que vivia na terra prometida de Deus, Deus havia dito, né, que Israel seria luz para as nações, e que os povos viriam ao encontro de Israel. E a gente tem vários exemplos no Antigo Testamento, não é? De pessoas estrangeiras indo viver ali no meio do povo de Israel. E Jesus dá essa lei de amar o nosso próximo, principalmente nesse contexto de fazer bondade para aqueles que não tinham a mesma origem, ou que não faziam parte da mesma panelinha, do mesmo grupinho. Quando os gentios iam viver naquela terra. Então, esse mandamento, amar o seu próximo, era colocado nesse contexto, da gente amar as pessoas que são diferentes, que estão vindo habitar no nosso meio, que passam a fazer parte da nossa realidade mais próxima, certo? Mas, como a gente tem visto também, os fariseus pegavam a lei de Deus, pegavam os mandamentos de Deus, e ao invés de entender e interpretar esse mandamento de Deus, eles sempre interpretavam de um jeito que desse uma margem para alguma coisa, não é? E os fariseus não fizeram diferente, né? Eles tinham a ideia de que, olha, se a lei não é apenas verdadeira em si mesma, o seu contrário também é verdade. Era o pensamento deles, não é? Afinal, é uma coisa meio lógica, né? Se algo é verdadeiro, o contrário dele também deve ser verdade. E aí eles passaram a dizer: se devemos amar o nosso próximo, segue-se então que nós devemos amar o nosso inimigo. De onde vem essa citação que Jesus diz? Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E o que está sendo colocado aqui é justamente essa discussão. Afinal de contas, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo a quem devo amar? Afinal, os fariseus, eles tinham uma ordem de amar as pessoas que se chegavam, que estavam perto deles, não era? Por mais diferente que fossem. Mas eles estavam querendo o quê? Usar de pretexto para poder odiar alguém. E a resposta de Jesus, então, é paradoxal. Vocês ouviram o que foi dito pelos fariseus? Amor aos amigos, aos inimigos, ódio. Mas Jesus diz: não, vocês devem amar os seus inimigos, vocês devem amar
aqueles que vos perseguem. Vocês devem orar por eles, abençoá-los. A ideia de inimigo aqui é claro, gente. Principalmente se a gente lembrar que a gente está nesse contexto do Sermão do Monte. Quando Jesus diz, ore por aqueles que vos perseguem, ele está estabelecendo exatamente quem é o inimigo dos discípulos. Quem que é essa inimizade dos discípulos? As bem-aventuranças já falam sobre isso, não é? Bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Jesus está lembrando aos discípulos que neste mundo eles vão viver uma experiência de fé em que vai ter gente que não vai compartilhar dessa mesma fé, e que não só não vai compartilhar dessa mesma fé, mas vai odiar você por causa dessa fé que você tem. É gente que vai olhar para você, por você ter abandonado tudo por causa de Cristo, e vai querer então agora fazer mal a você. Jesus diz, em outro contexto, que não veio trazer a paz, mas que veio trazer a espada. Porque se posicionar a favor ou contra Jesus vai ser muitas vezes uma questão delicada da sua família. Você dizer, eu agora pertenço a Jesus, pode ser uma coisa que vai fazer com que seus pais briguem com você, seus filhos briguem com você, seus irmãos briguem com você. Vai gerar uma certa inimizade no meio da família, não é? Jesus, ele vem me colocar no mundo, e ele vem nos chamar para o discipulado nessa realidade, em que ser discípulo de Jesus vai nos custar ter inimigos, ter gente que nos odeia, gente que vai ser ofendida, ou que vai nos ridicularizar. Ontem na sala dos jovens eu comentei, o nome cristão, que significa pequeno Cristo, foi dado primeiro como um nome de deboche. O povo dizia, olha aqueles lá cristãozinhos, aqueles ali que se parecem com Cristo. Mas é um nome que, apesar do deboche, os cristãos, os discípulos pegaram para si, porque era muito bom ser reconhecido como alguém que se parecia com Cristo, não é? Por mais que houvesse deboche dessas palavras. E então, a gente é chamado a pensar nisso. Mas atenção, o Novo Testamento, essa imagem que Jesus coloca para nós, o inimigo é sempre aquele que é contra mim, é sempre aquele que está se opondo a mim. Nós cristãos não devemos ser inimigos de ninguém, entendem? O chamado de eu poder amar o inimigo não é que tem alguém que eu não gosto, alguém que geralmente eu sou contra ela e eu sou inimigo dela. Não. Como a gente já viu, isso é pecado. Odiar pessoas é pecado. O inimigo nunca vai ser aquele que eu odeio, simplesmente porque eu odeio, que eu quero fazer mal a ele. Mas o inimigo vai ser sempre alguém que está contra mim, nunca alguém que eu sou o inimigo dele, percebe? Crentes, cristãos, discípulos de Jesus, não são inimigos ativos de ninguém. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Mas esse, ao mesmo tempo, é um mandamento chocante. Ainda mais quando a gente entende isso, não é? Que se a gente tivesse autorizado a fazer inimizade com os outros, era uma coisa, ok, eu estou errado, então eu amar meu inimigo é fácil. Mas não, a gente não está autorizado a fazer inimizade com ninguém, certo? A inimizade tem que partir do outro. E é justamente porque a inimizade parte do outro que esse mandamento de Jesus é tão chocante contra a nossa natureza pecaminosa. E como a gente viu semana passada, quando alguém faz mal a nós, quando o inimigo age contra nós, a primeira coisa que a gente quer fazer é se vingar, é retalhar. Mas Jesus diz que não, que no final das contas, o nosso próximo é justamente aquele que é o nosso inimigo. Veja bem como é que as coisas se relacionam. Em Lucas capítulo 10, Jesus nos conta uma parábola em que ele também é interrogado sobre a pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo a quem eu devo amar? O mestre da lei faz essa pergunta, e aí Jesus responde, não com uma explicação sucinta, mas com uma parábola. Ele conta a história de um homem judeu que estava andando numa estrada, e nessa estrada ele foi atacado por 2 homens maus. Esses homens o espancaram quase até a morte, e aquele homem então ficou desfalecido. E ali, e existe esse detalhe muito importante, Jesus, ele conta que um homem samaritano passou.
E é importante que seja um samaritano passando ali. Porque os samaritanos, se vocês se lembram bem, eram inimigos mortais dos judeus. Ali passa um homem religioso, né, que passa ali, né, passa um sacerdote, depois passa um levita, e nenhum dos dois homens param para poder ajudar aquele homem. Mas justamente o samaritano, aquele que era inimigo mortal dos judeus. E detalhes, daquele que muitas vezes eram os judeus que tinham ódio dos samaritanos. E aqui então Jesus ele faz essa inversão justamente para explicar esse conceito de amar o inimigo, não é? Porque muitas vezes os judeus tinham ódio. A gente tem o relato dos evangelhos, né? De João e Tiago mandando que caia fogo do céu para matar quem? Samaritanos. Quando o qual Jesus repreende eles, não é? Então, o que está sendo ensinado aqui é justamente a ideia de quem é o meu próximo. E então aquele samaritano, que era um homem que recebia ódio dos judeus, é justamente aquele homem que pega aquele homem judeu, coloca no seu burrinho, vai até uma estalagem, cuida daquele homem, protege a vida dele e paga todas as contas para que ele saia e fique bem. Percebe? A pergunta é: quem é o meu próximo? Os fariseus diziam: meus próximos são aquelas pessoas que eu amo. Os meus inimigos não são meus próximos. Não, Jesus diz: todos aqueles que são próximos de você, mesmo que inimigos, eles são seu próximo. São pessoas que você deve amar. Percebe? Mesmo quem não gosta de nós, mesmo quem nós temos dificuldades. Jesus ele toca o dedo na ferida, não é? Quando a gente entende quem é o nosso próximo. Quem eu devo amar? Todos. A gente às vezes tem esse discurso muito bonitinho, né? Nós temos que amar a humanidade. Às vezes isso é muito usado politicamente. Mas você não pode amar a humanidade. Você não pode amar todos os seres humanos do mundo. Não é? Tem gente que está sofrendo ali no meio da África. Você pode mandar uma oferta, mas você não pode amar aquelas criancinhas efetivamente. Pode? A menos, obviamente, que você pegue um avião daqui e vai ser missionário lá naquele meio. Não é? Ou então vai lá passar uma temporada. Mas você não pode amar todas as pessoas do mundo. Quando Jesus diz amar o teu próximo, Jesus está tornando essa realidade uma coisa concreta. Quem eu devo amar? Todas as pessoas do mundo, mas todas as pessoas do mundo é impossível. Então você tem que amar aqueles que você convive, aqueles que estão próximos de você. Percebe? Às vezes a gente vive nesse mundo muito disputado politicamente, que as pessoas vão tentando separar isso por classes sociais. Mas não, a gente tem que amar quem está perto da gente. Entende? A gente tem que amar quem está perto da gente. Porque o amor, ele não tem que perguntar se é correspondido ou não, não é? Muitas vezes a gente trata o amor como se o amor fosse uma questão de ser correspondido ou não. Eu vou amar quem me corresponde ao amor. Eu vou amar quem me ama de volta. Eu vou cuidar de quem cuida de mim. Mas Jesus diz que não. A pergunta do amor não é quem me responde o amor, mas a pergunta do amor é quem precisa do meu amor. Percebe? A pergunta do amor é quem precisa do meu amor, quem carece do meu amor, ou quem precisa ser amado. Porque amar aqueles que me amam de volta é fácil. Mas a natureza do amor, e a natureza verdadeira do amor, é justamente amar aquele que precisa. Percebe? Quando que o samaritano oferta amor? É quando ele é correspondido? Não. Mas é justamente quando ele vê alguém que o odeia, precisando de alguma coisa. Precisando de uma ajuda, precisando de um auxílio. E é justamente então quando ele vai e pega aquela pessoa e o ajuda, é que ele ama o seu próximo. Essa é a resposta que Jesus dá, percebe? Isso nos faz pensar sobre a natureza do amor, sobre Jesus, como Jesus quer na verdade nos mostrar que essa natureza do amor é na verdade uma expressão do próprio amor de Deus. Por que nós devemos amar o nosso inimigo? Jesus vai dizer aqui no versículo 45, para que a gente possa ser reconhecido como filho de Deus. Percebe? Como é que o mundo vai ver que eu sou filho de Deus? Quando eu amar
inclusive os meus inimigos. Quando eu não perguntar como é o amor, mas é perguntar se o amor é correspondido, mas quando eu perguntar o que precisa do amor. Então, Jesus nos chama a agir assim, porque o próprio Deus faz assim. A única maneira da gente ser identificado como filho de Deus é imitando o caráter de Deus. É algo que Jesus está batendo na tecla aqui o tempo todo. Ele derrama suas bênçãos comuns, não somente sobre os seus filhos, mas sobre toda a humanidade. Jesus está aqui nos ensinando um pouquinho sobre essa ideia da graça comum. Olha o que o versículo 45 diz, né? Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Esse é o tema da graça comum. O fato de que Deus oferta amor mesmo aos seus inimigos, o seu amor criacional de Deus. A gente tem que fazer um pequeno parênteses aqui, para a gente entender que o amor de Deus é complexo, assim como o nosso amor. Quando a gente diz que a gente tem que amar o nosso inimigo, obviamente, o tipo de amor que a gente dá aos nossos inimigos não é o mesmo tipo de amor que a gente dá, por exemplo, por um filho, não é? Ou por um pai. Ou o modo como um filho é amado por seu pai é diferente do modo como o seu pai ama a sua mãe, né? Ou como o marido ama a sua mulher. Porque são tipos de amor diferentes. E Deus também tem tipos de amor diferentes. Percebe isso? Deus tem um tipo de amor que Ele dá somente para aqueles que são seus filhos, os seus eleitos, o seu amor redentivo. Aquele amor que na cruz de Cristo nos mostra que nós somos agora chamados e alcançados por Ele, e que nos faz agora ser filhos dEle. Mas ao mesmo tempo existe um tipo do amor de Deus, e é esse tipo de amor de Deus que Jesus quer mostrar aqui para nós, né? Que é o tipo de amor de Deus que é para toda a humanidade. O tipo de amor de Deus que Deus dá para todas as suas criaturas, sejam elas boas, sejam elas más, sejam homens que estão em amizade com Deus, seja ele a homens que estão em inimizade com Deus, porque todos os seres humanos são alvos de algum tipo do amor de Deus, e essa é a beleza, não é? Todos eles recebem boas dádivas de Deus. O sol vem para todos, a chuva vem para todos, são condições e bênçãos para que a nossa vida floresça, não é? Se não chove, não tem alimento. Se não faz sol, se só chove, também não vai ter alimento. Tem que ter sol. Então Deus rege o tempo, rege essas bênçãos para nos dar calor, para nos dar comida, para nos dar um pouquinho de refresco no nosso dia, justamente para todos os homens, para que todos os homens também sejam abençoados por Deus, para que a vida deles floresça neste mundo. É um presente de amor de Deus. Ele dá àqueles que precisam. Quer a gente reconheça isso ou não? E quantas vezes nós que somos filhos deveríamos ser os primeiros a reconhecer essas bênçãos de Deus, não reconhecemos? Quantas vezes a gente não fica, está chovendo demais, ou então a gente, está calor demais, Deus, e a gente fica murmurando contra aquela bênção que Deus está dando, em vez da gente ser grato às bênçãos que Deus nos dá, não é? Jesus está nos convidando a olhar para Deus, olhar para as boas obras que Deus faz, para o modo como Deus cuida de nós no mundo, e nos fazer reconhecer que, se nós temos essa bênção, nós que somos filhos somos chamados a reconhecer isso, a ver o modo como Deus abençoa todos os homens justos e injustos, ao modo como Deus Ele cuida e ama a todos sem distinção. E Ele vai, agora nos chama a fazer a mesma coisa. Observe o mundo, observe a chuva, observe o sol, observe como Deus abençoa e insiste em abençoar. Faça a mesma coisa, porque assim vocês vão ser filhos de Deus. Como aquele menino que olhava o seu pai tomando um café e lendo o jornal de manhã e queria fazer a mesma coisa. A gente também tem esse chamado de ver Deus abençoando o mundo, ver Deus abençoando inclusive aqueles homens que o odiaram e que o odiaram ferozmente no seu pecado, e abençoar aqueles que também nos odeiam. É isso que Jesus está querendo trazer aqui por nós, porque é assim que Deus age. Deus abençoa e dá vida até o ateu, ao umbandista, ao budista, percebe?
Até essas pessoas que são incrédulas, que estão caminhando rumo ao inferno, também são amadas por Deus em algum sentido, porque Deus as abençoa, Deus dá a vida a elas, Deus dá dons a elas, não é? Deus faz com que a vida corra no coração deles, eles possam ser abençoados por Deus. E agora, Deus nos ensina que amor não é só um sentimento, mas é uma ação. É uma ação em prol dessas pessoas, esses inimigos. É uma ação que Ele age ativamente para sustentar a vida, prover, cuidar. Assim a gente também tem que amar os nossos inimigos, também provendo, cuidando, agindo em prol deles. E Jesus nos mostra como isso é desafiador. Porque Ele vai nos perguntar aqui nos versículos 46 e 47, daí vai nos dizer, vai dar dois exemplos: se vocês amarem somente o que vocês amam, o que vocês têm de mais? Os publicanos, os cobradores de impostos, né, que eram traidores do povo, vamos dizer assim, gente que tinha por dinheiro se vendido a Roma, e agora, ao invés de amar os seus irmãos, estava cobrando impostos deles, não é? Eles não amam quem eles amam de volta. Se você ama somente quem você ama, quem já te ama de volta, o que você tem de mais? O que você tem de diferente? Percebe? E ele vai dar outra. Se você só cumprimenta quem te cumprimenta, os gentios que não têm Deus no coração, eles não fazem a mesma coisa? Se alguém cumprimentou, você vai lá e cumprimenta de volta. Mas se não cumprimentou, você fecha a cara. Essas pessoas, elas não têm Deus no coração e cumprimentam de volta, não é? Mas é quando você cumprimenta mesmo aquela pessoa que fecha a cara para você e trata bem ela, é que você, na verdade, está fazendo bem, não é? Jesus está nos mostrando que se a gente somente ama quem nos ama, se a gente somente faz o bem a quem nos faz bem, se a gente somente quer o bem a quem nos quer bem, a gente não tem nada de diferente no mundo, porque é assim que o mundo vive, não é? O mundo também é capaz de amar. O mundo também é capaz de amar de algum jeito, não é? Uma mãe que não é cristã não ama seu filho? Um filho que não é descrente não ama seus pais? Uma pessoa descrente às vezes não ama seu vizinho, que virou amigo? Às vezes odeia também, né? Mas é outra história. Mas é assim que funciona. Pessoas incrédulas sabem amar aqueles que os amam de volta. Mas Jesus está dizendo, não, os meus discípulos não vão agir desse jeito. Os meus discípulos, e vocês que são meus discípulos, que são chamados a serem meus discípulos e não multidão lá fora, vocês são chamados a agora viver essa verdade poderosa como Deus é, de amar os seus inimigos, de amar justamente aqueles que te odeiam. Certo? A gente não faz nada demais em abençoar aqueles que nós já gostamos. É por isso que Jesus termina esse capítulo com essas palavras que são muito desafiadoras, não é? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. E de algum modo, esse último versículo resume todo o conteúdo do Sermão do Monte até agora. Todas as bem-aventuranças, todas as explicações sobre a lei que ele faz. Porque lembrem-se, esse sermão é sobre ser parecido com Deus, não é? Tudo o que foi aqui é resumido. E aí parece ser paradoxal, porque você fica se perguntando, como assim a gente tem que ser perfeito? Como assim a gente é chamado a ser perfeito? Parece que Jesus está atualizando Levíticos 19, não é? E que Deus diz, sede santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Mas agora ele bota isso numa nova roupagem, sede perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está nos céus. Quando Jesus então nos chama a ser perfeito, é um chamado à santidade naquilo que tange a esse mandamento, que resume todos os mandamentos, que é o mandamento do amor. No que tange o amor, nós somos chamados à perfeição, nós somos chamados à santidade, nós somos chamados a parecer com Jesus. E a marca da perfeição do cristão é justamente essa. Seu amor não está determinado pela beleza ou atratividade do objeto amado. Não é porque alguém me ama de volta, ou porque eu tenho alguma coisa no meu coração que me faz ser atraído por aquela pessoa.
e aí eu amo. Não, é justamente o amor que não requer que seja amado primeiro. Percebe? É quando eu não amo primeiro. Não é porque eles me amam primeiro que agora eu tenho que amar de volta. Mas é justamente porque a gente pode amar sem olhar a quem. Aqueles que não querem algo em troca do nosso amor, porque não nos amam. É um desafio muito grande quando a gente pensa nisso. Porque esse desafio da perfeição cristã é a gente entender que a gente só pode amar assim. A gente só pode amar o nosso próximo, o nosso inimigo, aqueles que nos odeiam, justamente quando a gente entende que a gente foi primeiro amado assim por Deus. João nos diz, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele é perfeito. Porque Ele, na sua perfeição, olhou para nós no nosso estado de ódio contra Ele, no nosso estado de pecado. Lembre-se, gente, o pecado é ódio contra Deus. O seu pecado é inimizade contra Deus. A sua desobediência a Deus é o ato de rebeldia contra Ele. E Deus viu você o desafiando e ainda assim o amou. E ainda assim o amou. É porque nós somos amados por Ele, no nosso ódio, no nosso horror, na nossa rebeldia, que agora a gente que era inimigo de Deus, agora se torna amigo dEle. É porque Ele nos amou primeiro que nós somos transformados. Que nós somos transformados, edificados. No nosso pecado Ele enviou Jesus. E no fim das contas, gente, o Sermão do Monte não é sobre nós. Parece que é, não é? Porque o Sermão do Monte não é só sobre como a gente tem que viver a nossa vida nesse mundo. É também sobre isso. Mas não é só sobre isso. O centro do Sermão do Monte é a pessoa de Jesus. E cada bem-aventurança, cada lei que é dada, nos mostra e nos expressa o amor e o caráter de Jesus. Porque se tem alguém que imitou o Pai perfeitamente, é Jesus, não é? Afinal, Ele é a expressão exata do ser do Pai. Ele que é a expressão exata do ser do Pai. É aquele que nos ensina e que nos mostra pela sua própria vida, pelo seu próprio caráter, como é amar, ou como nós devemos amar. É por isso que nessas páginas entremeadas, a vida não é somente a vida que a gente tem que viver neste mundo, mas é a vida de Cristo sendo mostrada para nós aos nossos olhos. Se isso é belo, se a gente se comove diante dessas palavras, se a gente acha isso desafiador e belo e maravilhoso, é somente porque Jesus era assim. É somente porque Jesus, Ele era perfeito. Entende isso? E é porque Jesus, sendo perfeito, Ele sofreu a injusta agonia da cruz. Ele se ofereceu como sacrifício. Ele deu a outra face e se entregou por amor. E naquela cruz Ele olhou para nós e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus olhou para aqueles que estavam o crucificando, para aqueles que estavam chicoteando. Jesus olhou para aqueles homens que gritavam: crucifica-o, crucifica-o, e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus olha na cruz para o nosso pecado, para a nossa rebeldia. Ele olha nos seus olhos e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus deu a vida para que seus inimigos tenham vida. Ele pagou o preço para que a gente pudesse agora ter essa vida, ter esse amor de Deus. Como a gente pode ser perfeito? Olhando para Jesus, olhando para a perfeição dos seus atos, olhando para aquela cruz, olhando para esse amor tremendo. Porque essa perfeição não é alcançada nessa vida. Percebe? Quando Jesus diz: sejam santos ou sejam perfeitos, não é uma coisa que a gente vai alcançar nessa vida, mas é uma coisa que a gente vai sim começar a progredir nessa vida. A gente vai crescer nisso nessa vida.
Mas a gente só vai conseguir isso no céu, porque lá nós o veremos face a face, não é? E ali a beleza dele estará habitando em nós plenamente, na ressurreição dos mortos. Nossos corpos serão glorificados, a terra será renovada, então a gente será perfeito, como perfeito é o nosso Pai. A gente precisa, para isso, ser confiante na graça de Deus, ser confiante nesse amor que se derrama a nós todos os dias, que se derrama na mesa do Senhor, que se derrama na palavra dele, que se derrama quando a gente ora. Percebe? Essa é a graça de Deus que nos alcança. Esse é o chamado de Deus para nós. E é por isso que eu queria terminar trazendo duas aplicações para nós. A primeira é para você que vive em inimizade com Deus, que sabe que Deus talvez veja o sol, as estrelas, a chuva, mas esse amor de Deus por você seja somente o amor como qualquer outra criatura. Olhe para Jesus. Na cruz de Cristo, nos seus braços crucificados, está o amor dele por você. Você não precisa mais ser inimigo de Deus e querer viver no pecado, mas Jesus te chamou naquela cruz. Aceite a oferta de amor dele e viva agora para a vida dele fluir em você, para que você possa querer ser perfeito, como perfeito é nosso Pai, para que você tenha um Pai. Mas a segunda aplicação é para todos nós que já vemos a bondade do nosso Pai, que já somos filhos de Deus, e que a gente queira aprender a amar sem essas preferências. Porque se a gente ainda não é perfeito, talvez isso seja uma das coisas que a gente mais precise aprender a ser perfeito nessa vida. Não é verdade? Algo que trava a nossa santidade é o modo como a gente trata o nosso próximo, especialmente aqueles que nos odeiam, ou especialmente se a gente nutre ódio por alguém. E a palavra do Senhor nos diz: ame essas pessoas, sirva essas pessoas, ore por elas. Porque do mesmo jeito que o amor de Jesus por nós nos atrai a Ele, nós amarmos os nossos inimigos talvez seja o modo como Deus usa neste mundo a nossa vida para que o inimigo deixe de ser inimigo e passe a ser amigo. Não foi assim que aconteceu com Paulo? Perseguindo cristãos ali, indo no caminho de Damasco, inimigo de Deus. Jesus até diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas no final ele se torna amigo de Deus. A gente é chamado a fazer a mesma coisa. Amém? Se coloque diante de Deus agora. Se coloque diante de Deus. E de maneira especial coloque a vida daqueles que são os seus próximos diante de ti. Aquelas pessoas das quais você talvez não se relaciona muito bem. Aquelas pessoas das quais você tem dificuldade de amar. Primeiro peça perdão a Deus porque você tem dificuldade de amar essa pessoa. Mas depois, ore por a vida dela.